A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Filhos de Deus. Devemos entender o que significa ser filho de Deus, para que possamos, é claro, viver como tais. Porque se nós somos da família celestial, da família do nosso Pai Celestial, então devemos saber como nos comportar, como viver e nos apropriar, desfrutar de tudo que um filho de Deus deve desfrutar. Porque a Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. E também, é claro, devemos ter algumas responsabilidades. Nós temos certas responsabilidades de filhos. Somos corrigidos também como filhos. Mas aqui vamos falar sobre a nossa herança, porque nós fomos feitos herdeiros de tudo e co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos do nosso Pai tudo aquilo que Ele possui e que Cristo possui, nós também possuímos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque quando Jesus morreu, Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós fomos tornados justos. Jesus Cristo era o unigênito de Deus e se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Então, da mesma maneira que Jesus é filho do Pai Celestial, nós também agora, por meio de Cristo, fomos tornados filhos de Deus. E assim nós também herdamos as bênçãos do nosso Pai. Nós não iremos herdar, nós não seremos donos dessas bênçãos. Nós já fomos tornados donos dessas bênçãos. Porque a Bíblia diz, Paulo diz aos Coríntios, que nós conhecemos, ele diz, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que por meio da pobreza dele, vocês fossem tornados ricos. Então nós fomos, o verbo está no passado, nós fomos tornados ricos por meio da pobreza de Cristo. Que pobreza é essa? Aquela que ele experimentou enquanto andou aqui, sendo crucificado, sendo morto ali em nosso lugar, porque ele sempre foi rico, mas ele se fez pobre, para que ele assumiu o nosso lugar, para que nós pudéssemos também desfrutar do lugar dele de filho. Então nós fomos tornados ricos por meio do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então a Bíblia, ela fala ali no capítulo 15 de Lucas, uma história, Jesus conta a parábola do filho pródigo, que todos, é claro, conhecem muito bem. E nós focamos muito no pródigo, aquele que gasta todo o dinheiro, a herança que ele recebe com as prostitutas, ele esbanja, é isso que significa pródigo, né? Esbanjador, gastador. E ele gasta tudo e abre mão de tudo e depois ele se arrepende e ele volta para o seu pai e o pai o recebe, o honra, né, ali nessa parábola. Agora, nós devemos pensar também no diálogo que aconteceu entre o outro filho que permaneceu com seu pai e não ficou feliz com a festa que o seu pai deu para o seu irmão. Ele disse assim para o pai: esse seu filho gastou tudo, esbanjou tudo, jogou tudo fora. E o Senhor matou um novilho gordo e fez uma festa para ele. Eu, no entanto, sempre trabalhei para o Senhor como um escravo, obedeci todos os seus mandamentos e o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E sabe o que é que o pai ali, que está representando Deus, disse para aquele filho? Vamos ver? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo.
e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vou repetir, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Tudo que o nosso pai tem é nosso, nos pertence por meio de Cristo. Esse filho aqui que permaneceu com o pai, estava ali junto do pai e não tinha consciência daquilo que pertencia a ele. Ele disse aqui no verso 29, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Veja, ele era dono de tudo e vivia como um escravo. Pensava que só deveria trabalhar e obedecer os mandamentos do pai. E aqui o pai então diz para ele, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Em outras palavras, você não desfruta de tudo que você tem porque você não tomou conhecimento ainda. Você não tem consciência disso. Esse filho aqui deixou de desfrutar daquilo que pertencia a ele, de festejar, de matar um novilho gordo com os seus amigos, porque ele não sabia o que pertencia a ele. Então nós, como filhos de Deus, devemos sim andar em obediência, em submissão ao nosso Pai, em renúncia, porque o Evangelho, a vida em Cristo, é uma vida de renúncia sim dos prazeres da carne. É uma vida de renúncia do pecado a cada dia. Mas não podemos deixar de saber, de conhecer, de nos apropriar daquilo que nos pertence em Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Não se gloriem, não busquem a honra, a glória dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, né? Ele diz aqui, ou seja, nós pertencemos uns aos outros. A igreja, os filhos de Deus, se pertencem uns aos outros. E ele continua dizendo, o mundo é de vocês, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo já pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo e Cristo a Deus. Então, quando ele diz que o mundo nos pertence, ele está falando daquilo de bom que Deus criou, está no mundo. Porque no Salmo 104 diz que a terra está cheia das riquezas de Deus. Tudo pertence a Ele. As árvores do campo, os animais, tudo. O trigo que nós consumimos, os frutos da terra, tudo pertencem a Deus. E aqui Paulo está dizendo, o mundo já é vosso. A vida é de vocês. A morte. Por que a morte? Porque Deus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia diz isso em Hebreus, que Deus já destruiu as forças do diabo. Ou seja, ele não pode mais dominar os filhos de Deus. Então a morte, Jesus Cristo tomou a chave da morte do inferno. Então a morte agora não tem mais poder sobre nós. Nós temos agora a vida eterna, a vida de Deus. E a vida também nos pertence, o presente. Devemos nos alegrar com o presente. Às vezes jogamos tudo para o futuro. Um dia Deus vai nos abençoar, um dia nós seremos libertos, um dia nós seremos curados. Na verdade, o presente já é nosso. Não foi assim que Marta disse para Jesus? Jesus disse assim, Marta, Lázaro ressuscitará. E Marta disse, eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia, né? Pensando que Jesus estava falando da eternidade. E Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou dizendo que ele vai ressuscitar agora,
é hoje. Então, nós servimos um Deus do hoje também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o presente já nos pertence. Deus quer que você e eu desfrutemos das bênçãos de Deus hoje, no presente. E o futuro, é claro, também já é nosso. Ele está dizendo aqui, podemos descansar, confiar, ter paz em Deus, sabendo que Ele já providenciou, já cuidou do nosso futuro. Porque a Bíblia diz que Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Não são pensamentos maus, mas pensamentos de paz, de amor, para nos dar o fim, o futuro e uma esperança. Então, Deus já cuidou do nosso futuro. Nós devemos nos apropriar dessas verdades porque isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se a palavra diz, está dito. Se a palavra nos garante, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então hoje e amanhã Ele fará as mesmas coisas que Ele fez no passado. Também a Bíblia vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Alguém pode dizer que aqui esse texto está se referindo a coisas espirituais e não a coisas materiais. Mas, na verdade, essas bênçãos espirituais diz respeito a tudo, tanto a coisas espirituais quanto a coisas materiais. E por que Paulo fala bênçãos espirituais? Porque, na verdade, tudo está em Deus, em Cristo, nos céus. Porque Tiago, no capítulo 1, diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então não vos enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Algumas versões vão dizer, vem lá do alto. Não, no grego está dizendo, são lá do alto. Então, por isso que Paulo diz que Deus nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque elas são do alto e vem descendo do Pai das luzes, no qual não há variação, ele não muda, nem mesmo sombra de mudança. Quando Tiago diz que nem sombra, está dizendo que Deus nem sequer pode parecer que muda. Ele é bom, a boa dádiva está com Ele e vem descendo para nós, porque tudo já é nosso em Cristo Jesus. Fomos abençoados já com todas as bênçãos. E aqui Tiago e Paulo, eles entendem, eles estão dizendo isso aqui por conta de um texto lá de Deuteronômio 28. Eles se apropriaram das Escrituras pela revelação de Cristo Jesus para nos ensinar essas coisas. Porque lá em Deuteronômio diz assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então Deus abre o seu bom tesouro. Aonde? O céu. Para abençoar as nossas vidas aqui. É isso. E assim nós emprestaremos a muitos e não tomaremos emprestado. Ou seja, teremos em abundância. A Bíblia nos ensina tudo que nós temos em Cristo. Precisamos nos apropriar. Por que então, alguém pode perguntar, né? Por que, pastor Daniel, que algumas pessoas aceitam a Cristo e vivem uma vida de miséria, uma vida de derrota, e estão em Cristo, crê, vão para a igreja? Porque o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
E Jesus diz no capítulo 6 de Mateus que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não devemos ficar inquietos, ansiosos com nada. Ele diz assim que os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, de forma tão linda, tão bela. E os lírios, eles não trabalham, nem costuram, não tecem. Mas Deus vestiu e veste os lírios do campo, que hoje nascem e amanhã são jogados no forno, queimam, né? E ele vai dizer, vocês não valem mais que os lírios do campo, homens de pequena fé. E ele diz assim que as aves dos céus não trabalham, não plantam, não colhem e nem juntam em celeiros, mas Deus alimenta as aves do céu. E ele pergunta, vocês não valem mais que as aves? Então Jesus está dizendo para nós o quê? Que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ele nos acrescenta essas coisas. Às vezes nós até vamos para a igreja, nós dizemos que estamos em Cristo, mas nós não trabalhamos, não servimos a ele no nosso chamado, naquilo que ele nos manda fazer. Nós não evangelizamos, não oramos pelas almas, pelas nossas vidas. Nós dedicamos o nosso tempo, a maior parte dele, em entretenimento, em coisas infrutíferas. E não nos deleitamos na obra, no reino, na vida do Espírito Santo. Então Deus fica impossibilitado de cumprir a palavra dele sobre nós. Quando ficamos ansiosos, inquietos, buscando as coisas terrenas, precisamos nos apropriar de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus e colocá-la em prática. Porque Jesus diz que aquele que coloca a palavra em prática, ele é comparado ao que construiu a sua casa sobre a rocha. Vindo a tempestade, a chuva, o vento bate forte contra essa casa e ela não é abalada. Então a Bíblia tem muitas promessas para nós, mas precisamos entender as condições dessas promessas. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Então, na verdade, precisamos conhecer as Escrituras e colocá-la em prática, porque tudo já nos pertence por meio de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.